Bom, gente, voltando aqui com farmácia hospitalar 2, tá? Vamos falar sobre as etapas da programação para solicitar uma medicação da farmácia hospitalar. Primeiro, eu tenho que definir a equipe de trabalho. Depois, as normas e os procedimentos. Qual a metodologia que eu vou utilizar, as atribuições de cada um, os prazos, isso é muito importante, os prazos da programação, instrumentos, periodicidade. Preciso levantar dados e informações como consumo, demanda real, estoque, protocolos, custo, orçamento. Aí eu vou elaborar a programação, listando e quantificando medicamentos, dando as especificações técnicas de cada um, o custo, o cronograma, modalidade de aquisição, se é serviço público, se é privado, isso vai variar, e fazer o acompanhamento e avaliação dessas etapas, tá? Então, primeiro, tenho que definir a equipe de trabalho. Na terceira etapa é que eu vou levantar os dados e informações, saber qual é o consumo que eu vou ter. Esse consumo vai depender numa farmácia hospitalar, quantos leitos eu tenho. Eu vou atender público ambulatório? Não vou atender? Vai ser só internação? Vai ter médico para avaliar? Qual é a especialidade? É cardíaco? É nefro? É pediátrico? É onco? É oncológico? Então, dependendo da categoria do meu hospital, dependendo da especialidade do meu hospital, vai ter cirurgia, não vai ter cirurgia, tá? Aí eu preciso de um consumo, vou estipular um consumo, vou estipular a demanda, o que eu vou precisar, tá? Quantos de estoque que eu vou precisar, quais os protocolos, vai ter medicamentos sujeitos a protocolos especiais, quais os protocolos serão estabelecidos. Aí, custo para fazer o orçamento, tá bom? Vamos lá. Sistema de informação para aquisição. Só um minutinho, gente, deixa eu tirar uma coisinha aqui. Isso. Sistema de informação para aquisição. Eu preciso da especificação correta do material a ser adquirido, da quantidade necessária para suprir essa demanda num período determinado, quem é o meu fornecedor, qual a minha capacidade de armazenar esse material, qual o provável custo da aquisição, os usuários dos produtos, quem vai utilizar os produtos e a disponibilidade comercial desses produtos, tá? Existem alguns instrumentos para controle de estoque. O primeiro que a gente vai ver, e o mais básico, é o meu consumo médio mensal, sigla CMM. Tá? Na unidade que eu trabalho, a gente não trabalha com CMM, trabalha com CMS, consumo médio semanal, porque lá eu recebo medicamento toda semana. Eu não tenho uma área grande para comportar material e medicamentos para um mês. Então, eu preciso fazer solicitações reduzidas ao meu almoxarifado central. Então, meu pedido, meu consumo médio, ele é por semana, para eu verificar qual é a necessidade daquela minha semana de atendimento, tá? Consumo médio é uma média dos consumos mensais de cada produto num certo período. Eu vou fazer uma soma da consumo médio de cada item e vou dividir pelo número de meses. Aí eu tenho o consumo médio mensal, tá? Quando ele é fiel, eu tenho registro diário de entradas e saídas dos produtos de forma correta, tá? Preciso fazer o lançamento de entradas e saídas de forma correta para que eu tenha um consumo médio fiel, ok? Isso vai me dar segurança no tratamento do meu estoque, na gerência do meu estoque. Se o medicamento estiver em falta, eu não coloco aquele mês. Eu vou, por exemplo, ficou um mês sem o medicamento. Aí eu não coloco, no caso, fazer o consumo médio, o mês de janeiro não tinha aquele medicamento. Eu não vou colocar aquele mês, porque senão vai me gerar uma estatística falsa, tá?
Então, vou contar somente os meses que eu tinha o medicamento na unidade que eu estava dispensando normalmente, senão o meu consumo médio é furado. Bom, outro instrumento de controle de estoque é o chamado estoque de segurança. O que é isso? É o estoque de cada item que eu preciso ter como reserva. Eu preciso de uma reserva. Por que essa reserva? Porque eu posso ter um atraso na entrega, eu posso aumentar o consumo daquele medicamento. Então, pode acontecer alguma coisa durante esse mês ou durante essa semana que vai aumentar o consumo daquele item. Então, eu preciso ter um estoque lá que me garanta qualquer anormalidade ou de falta de abastecimento ou de excesso de demanda, uma demanda maior. Esse estoque de segurança vai depender da classe ABC, que verifica essencialmente custos, tá? Desse medicamento e também do tempo de abastecimento. Se eu tenho, para fazer o estoque de segurança de itens A, e a gente vai ver depois o que é item A, eu vou pegar o meu consumo médio mensal e vou multiplicar por 1/3 do tempo de abastecimento, que a gente vai ver também o que é. Se é o item B, eu pego o consumo médio mensal e multiplico por metade do tempo de abastecimento. Se é item C, eu pego o consumo médio mensal e multiplico pelo tempo de abastecimento comum, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho o que é item A, B, C, também item X, Y e Z. São 2 tipos de classificação dos meus itens dentro de uma gerência de estoque. O que é ponto de reposição? Vai me indicar quando se deve, ponto de reposição indica o tempo, quando se deve iniciar um novo processo de compra. O ponto de reposição vai variar pelo consumo médio mensal vezes o tempo de espera e o estoque de segurança, mais o estoque de segurança, ok? Esse estoque de segurança entra aqui, tá? O tempo de espera ou o tempo de abastecimento é o tempo de gestão administrativa para se fazer todos os processos administrativos para pedir o medicamento. Tá, ok? Conta desde o período que eu comecei a fazer o pedido, a cotação, tá? Até o prazo de entrega que essa empresa, que esse fornecedor vai me dar. Se o fornecedor me dá se eu demorei 2 dias para fazer o pedido e o fornecedor me dá 5 para entregar, então eu tenho um tempo de espera de 7 vezes, tá ok? Então, vou pegar o meu consumo médio mensal, multiplicar por 7 e vou somar ao meu estoque de segurança, tá? O tempo de espera é o tempo. Ai, gente, desculpa, é que meu marido fez sinal aqui para mim, eu fui atender, mas... Bom, vamos lá. Vamos passar aqui. Estoque mínimo. Oi. Gente, desculpa mesmo. Deixa eu voltar. Vamos lá. Estoque mínimo é a quantidade mínima que se deve manter de cada item, tá? O estoque mínimo, MI, é o meu consumo mensal mais o estoque de segurança. Esse é a quantidade mínima que eu tenho que manter. Lembra que eu tenho que ter esse estoque de segurança aqui, que vai me deixar uma segurança, uma estabilidade em caso de desabastecimento, em casos de excesso de demanda. Todo mundo chegou com o mesmo tipo de doença. Eu tenho que liberar, por exemplo, está tendo agora o surto do corona. Então, todo mundo que está chegando na unidade está fazendo vitamina C complexo B. Então, eu tinha um consumo médio X e eu tinha um estoque de segurança X para o meu consumo médio. Só que agora isso disparou, porque por causa dessa demanda alta aí, não tem nem o estoque de segurança que me sirva.
tá? Eu tive que pedir mais, fazer pedido excedente para poder suprir a demanda, porque o que era normalmente 5 ampolas por dia virou 50, tá? Estoque máximo é a quantidade máxima que eu tenho que atingir no estoque. Essa vai depender do número de compras anuais que eu faço. O ideal é que quanto mais eu compre durante o ano, menos seja o meu estoque máximo, tá bom? Então aqui eu consumo, o estoque máximo é o consumo médio mensal vezes o tempo de compra, a quantidade de compras, ok? Ou o número de meses, quantos meses eu vou fazer compras, tá? Então, assim, se eu compro bastante, se eu compro muitas vezes no mês, 2, 3 vezes no mês, então no ano eu tô comprando o quê? 24, 36 vezes. Então, o meu estoque máximo vai ficar reduzido, tá? Agora, se eu compro poucas vezes no mês, no ano, eu concorda comigo que eu tenho que ter um estoque maior? Então, meu estoque máximo, o número do meu estoque máximo vai ser maior, tá, gente? Agora sim, o que é a classificação ABC? Ela tem a ver, tá, com a representatividade em bases de quantidades e valor. Não é mais valor mesmo, é mais custo mesmo, tá? Por exemplo, vamos ver aqui o que são a categoria A da classificação ABC. A categoria A, ela vai pegar artigos entre 10 a 15% do meu estoque vão ser materiais, vão ser produtos que estão na categoria A, porque são esses o que acumulam de 70 a 80% do custo de todo o meu estoque. 70 a 80% do meu custo corresponde a 10 a 15% dos meus itens. Entende? Então, da categoria A, se eu tenho muita quantidade desses aqui, o meu estoque está sendo mal gerido. Tá? 70 a 80% do meu custo tem que corresponder no máximo de 10 a 15% dos meus itens. Itens de categoria B. Aí, ó, de 20 a 40% dos meus produtos e pegam de 10 a 30% do meu custo. Categoria C, tá? Aí é o restante, é o povão, tá? Pega 50 a 70% de todos os itens, tá? E de 3 a 10% do custo. Ou seja, são itens mais baratos, então eu posso ter maior estoque desses. Para cada instituição, varia de acordo com a natureza dos itens e da política de estoque. Essa é a classificação ABC dos estoques por categorias. Ó, então começa aqui. A, vou ter 70%, 75% do custo, tá? E até 15% da quantidade do número de itens, do meu quantitativo de itens. B, 20% do custo e 45% dos itens. 35% dos itens. 35% dos itens. C, 5% de todo o valor do meu estoque e engloba de 50% a 70% dos meus itens. O grupo A são poucos itens, mas o custo deles são maiores. O grupo B é uma situação lá, fica no meio do caminho. E grupo C, eu tenho muitos itens de custo menor, tá? Gerenciamento do item A. Como é que eu faço para controlar o item A? Eles são itens mais caros. Por serem itens mais caros, reduz o prazo de abastecimento, porque eu tenho que ter pouco estoque deles. Eu não posso ter um estoque muito alto deles. Tá? Reduz o estoque, também nisso estoque de segurança. Em vez de eu ter 10, 20, eu vou ter 1, 2, 3, no máximo. É o Alteplase. Saiu um, eu encomendo outro. Saiu um, eu encomendo outro. E por aí vai.
Preciso utilizar a revisão contínua para repor esses estoques. Controlar rigorosamente o uso. Um medicamento muito caro, um item muito caro, a gente não vai dar bobeira com ele. Tá? Vai sair mediante protocolo, vai ser mediante pedido, vai ser mediante um monte de coisa para garantir que está sendo usado da maneira correta. Vou estabelecer protocolos de uso, como a gente já falou sobre isso. Selecionar sempre os melhores fornecedores, sempre estar em contato com diversos fornecedores para verificar preço. E negociar preço de maneira mais incisiva. Pô, cara, tá? Chorar bastante. Isso aqui significa chore muito. Itens B. Itens B, como estão naquela fase de intermediário, eu tenho uma menor frequência de compras. Eu não vou precisar comprar assim, igual o item A, que está comprando sempre que for usado, tá? Eu vou estender um pouquinho o prazo dessa compra. Posso estabelecer um mês de compras. Tem um controle diferenciado, sim, mas não extremamente rigoroso. É como se fosse um antibiótico, para falar a verdade, entendeu? O antibiótico, para ele sair para um paciente, precisa ter um controle diferenciado. Não vai sair qualquer antibiótico, mas não é, precisa de uma porção de coisas para poder sair. Não. E aquisição em quantidades um pouco maiores do que o item A. Para ir para os itens C, eu posso deixar um prazo de abastecimento maior, porque são produtos baratos, tá? Posso deixar um prazo de abastecimento maior, isso vai reduzir o meu custo, aumenta o estoque de segurança, tem um controle menos rigoroso e, consequentemente, vai ter um estoque médio maior, tá? Essa minha seta para baixo ficou feia, né? Mas é uma seta para baixo, tá, gente? Acredita. Classificação XYZ. Nós vimos a classificação ABC, que tem a ver com custo. Agora, a classificação XYZ vai ter a ver com criticidade. O que é criticidade? É aqueles itens que são imprescindíveis. Quando eu tenho uma máxima criticidade, esses meus itens são imprescindíveis. O que significa isso? Tá aqui, ó. Sua falta põe em risco a assistência e a segurança do paciente. Eles não podem ser substituídos. Tá? Exemplo, a adrenalina. Adrenalina. Não vou escrever, gente. Sinto muito. A adrenalina, A adrenalina, ela é um medicamento para... Tem várias indicações, tem algumas indicações, várias não, tem algumas indicações, tá? Em parada cardíaca, ela é, assim, imprescindível. Ela é insubstituível, porque que dá carga para o coração do paciente voltar a bater, tá? Então, se faltar adrenalina, em situação de uma alergia, um processo alérgico muito violento, também é muito importante ter adrenalina, tá? Se faltar, pode dar choque na pessoa. Gente, dá licencinha que estão me ligando do meu trabalho, preciso atender, tá? Vou dar um tempinho aqui. Desculpa, tá? O meu trabalho ligou, como vocês sabem, trabalho numa emergência e nesse período de coronavírus tá, assim, desesperadora a situação por lá. Então, sempre que eles me chamam, eu procuro dar alguma atenção, porque deve ser alguma coisa importante, tá? Principalmente se me chamam num dia que sabem que eu tô de folga. Mas, vamos voltar aqui, ok? Curva XYZ, como eu havia falado, itens classificados como X na curva XYZ são itens com máxima criticidade. Eles são imprescindíveis, são extremamente críticos. Se faltarem, o paciente pode morrer, pode colocar a vida dele em risco, tá? Pode provocar a assistência dele também em risco e não tem como ser substituído. Ok? A adrenalina é muito barato, mas ele é altamente crítica. Outros, noradrenalina também. Faltar noradrenalina é problema. Diazepam injetável.
são medicamentos críticos, tá? Criticidade média. A criticidade média fica aqui naquele meio do caminho, tá? Faltas provocam, assim, interrupções, provocam, vamos dizer assim, provocam problemas, são prejudiciais, tá? Mas eles conseguem ser substituídos por outros medicamentos, uma relativa facilidade, tá ok? Então, esses itens são de criticidade média. Se faltar, é problema? É problema, só que dá para ser substituído. E não é um problema de assistência, um problema de segurança do paciente, não. É um problema mais leve. E baixa criticidade. São aqueles itens que as faltas deles não vão me trazer problema, não vão trazer prejuízo para mim, nem risco. Exemplo, Buscopan composto. Buscopan composto nada mais é do que a escopolamina com a dipirona. Se eu tenho escopolamina ampola, se eu tenho a dipirona ampola, eu junto os dois, eu faço o Buscopan composto, tá? Então, eu posso substituir com grande facilidade, tá bom? Não vai me trazer problema nenhum, não vai dar paralisação, só vou trocar a medicação, tá bom? Bom, o que é um inventário? Não sei se contaram para vocês, mas se não contaram, eu vou contar porque ninguém contou para mim. Uma coisa que a gente faz muito dentro de qualquer farmácia é contar, é inventariar estoque. A gente faz isso o tempo praticamente todo dia tem que contar coisa, todo dia. Para que serve isso? Eu vou conciliar o estoque indicado nos meus registros, seja ele manual ou eletrônico, com o que eu tenho no meu físico, tá? Com os saldos que eu tenho no meu físico. A classificação do inventário vai ser de acordo com a frequência de realização dele. Eu tenho inventário permanente, que vou fazer o tempo todo, e inventário periódico, vou fazer de forma rotativa. Os itens A, que são mais caros, e os que são altamente críticos, eu preciso inventariar mais vezes, tá? Se não todo dia, pelo menos 2 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana. Eu preciso contar esses itens mais vezes. Por quê? Por esse aqui, por ser caro pra caramba, esse aqui, porque eu tenho que garantir que eu tenho ele na unidade. Tá bom? Se falhar, se tiver ruptura de estoque nesses dois aqui, é problema sério. Itens B e Y, eu vou contar, mas com uma rotatividade menor. C e Z, uma vez no ano tá tranquilo. Não preciso fazer mais do que isso. Só mesmo para verificar a validade, esse negócio assim, tá? Contar uma vez no ano tá tranquilo, ok? Tem 2 tipos de inventário. O de portas abertas, que eu fecho, que eu continuo trabalhando, tá? Durante o período de contagem do material, e de portas fechadas, que eu fecho a unidade, fecho a farmácia e vou contar tudo com a farmácia fechada. Para eu fazer esse de porta fechada aqui, eu tenho que primeiro abastecer os setores de forma que todo mundo, durante aquele período, não tenha que me procurar, porque eu não vou atender ninguém, tá? Tem esses 2 tipos. Eu prefiro fazer de porta aberta. Porta fechada dá mais segurança, mas se você tiver um controlezinho legal, dá para fazer de porta aberta sim, sem parar o atendimento. Bom, conclusão. Para eu ter um controle de estoque adequado, tá? Eu tendo controle de estoque adequado, eu consigo mudanças comportamentais e técnicas na minha unidade. Vou indicar quais são os meus consumidores e quais os produtos que eu estou consumindo mais. Maior contato com a equipe multiprofissional e vou melhorar a qualidade de assistência ao paciente. Ok, gente? Então, por hoje, a aula é essa, é só. Deus abençoe vocês, tá? Vou descartar isso aqui. Deus abençoe vocês. Façam, por favor, façam o exercício,
e eu vou tentar colocar uma plataforma de trabalho com vocês, de contato mais direto com vocês, tá bom? Por enquanto vai ser assim, mas depois a gente vai ter um contato maior, tá? Então é só isso. Deus abençoe.